Romanos 8, a partir do versículo 26, diz assim: Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntos para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Amém? Então, nós ao lermos essa passagem, nós precisamos entender que ela fala sobre a vontade de Deus, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas essa intercessão não é para buscar os nossos interesses. Eu tenho tido muita dificuldade em explicar isso para a igreja, porque a teologia da prosperidade prostituiu muitos versículos da Bíblia que falam sobre pedir a Deus. A teologia da prosperidade se infiltrou dentro da igreja e tirou o verdadeiro propósito dos versículos que falam sobre pedir. Eles falam sobre buscar a vontade de Deus, não aquilo que você precisa. Porque aquilo que você precisa, como diz Mateus 6, o Pai que está nos céus, Ele sabe de tudo isso. Então essa passagem aqui de Romanos 8, que é uma também, infelizmente, que a igreja hoje usa como um pano de fundo para contextuar que Deus é um provedor de desejos, ou seja, basta você buscar que Deus te dá, ela mostra pra gente que não. O versículo 26, ele fala o seguinte: pois não sabemos como orar, como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Beleza, até aqui, realmente parece que o Espírito está pedindo em nosso favor coisas que nós pedimos para Ele, que nós precisamos dele, coisas para esse mundo, coisas materiais, correto? Dá a entender que o Espírito ele está gemendo diante de Deus para pedir o que você quer. Porém, se você ler o versículo seguinte, vai mostrar que não é o que você quer, e sim o que Deus quer. Porque o versículo seguinte, o 27, diz assim: e Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, e não o seu pensamento. Deus, ele vê o que está dentro do teu coração. Mas ele só vai responder o pensamento do Espírito. E qual é o pensamento do Espírito? O que o Espírito pede com gemidos inexprimíveis? É o desejo do teu coração? Sim, até pode ser. Mas se o desejo do teu coração for em favor do povo de Deus, ou estiver de acordo com a vontade de Deus. É o que fala no restante do 27, diz assim:
Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus. E pede de acordo com a vontade de Deus. Então não basta também se eu estou orando por uma causa da igreja. Mas o Espírito só vai levar essa oração se essa causa da igreja estiver de acordo com a vontade de Deus também. E isso que as pessoas não entendem. Eu tenho pregado isso nos púlpitos e muitos crentes se levantando contra. Que os crentes não entendem. A teologia da prosperidade apresentou um Deus que não tem critérios para abençoar. Basta você pedir que Ele dá. E não é assim. A passagem diz que o Espírito, ele intercede por Deus, mas para pedir em favor do povo de Deus, em primeiro lugar, ou seja, a petição é sempre em favor do próximo, não em seu próprio favor, porque como eu sempre explico, você quem cuida é Deus. Você não precisa ficar pedindo para Deus o que você quer, porque Ele sabe muito bem. O seu clamor é em prol do próximo. Certo? Em prol de uma pessoa que está perto de você, ou distante de você, mas em prol de alguém. Então o Espírito, ele intercede em favor do povo de Deus. E se esse pedido estiver de acordo com a vontade de Deus. Versículo 27. Entende? Meus irmãos, é um desabafo. Como está difícil pregar o verdadeiro evangelho hoje para a igreja. A igreja está buscando seus próprios interesses. Campanhas e mais campanhas para buscar bênçãos. Mas ninguém faz uma campanha para renúncia. Ninguém faz uma campanha para se entregar totalmente a Deus. Eu até hoje, eu não vi uma campanha intitulada que Deus cresça e eu diminua. Eu não vi uma campanha intitulada Senhor, seja feita a tua vontade. Eu só quero a tua presença. Você não vê uma campanha para buscar só a presença de Deus. Por quê? A igreja não faz isso? Porque isso não dá público. O que dá público é você fazer uma campanha. Vem que Deus vai resolver teu problema. Aí dá público. Mas a Bíblia, não existe nenhuma promessa de Deus que Ele vai te dar o que você quer. Tudo que você pedir, Ele te dá. Não existe. As passagens que falam sobre pedir, buscar, bater, elas estão falando do Espírito Santo. Elas estão a todo tempo colocando Deus no centro. Para você abandonar seus próprios interesses. Não buscar tesouros na terra. Não se preocupar com coisa alguma. A palavra ela é bem clara. Não se preocupar com o que há de comer, de beber, de vestir. Mateus 6 fala isso. Pessoas que oram por isso estão usando de vãs repetições. A todo tempo. A todo tempo. Se você pegar Mateus 6, você vai ver que Deus, Ele diz para você não ficar preocupado com as suas necessidades. Porque você tem um Deus, você entregou sua vida a um Deus que Ele sabe exatamente o momento certo de te abençoar, o momento certo de tirar. Ele sabe. E aqui essa passagem também, ela está falando sobre a obra de Deus. O Espírito Santo, ele intercede pela obra de Deus, pelo povo de Deus. Por aquilo que está de acordo com a vontade de Deus.
O versículo 28 fala assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, ou seja, de acordo com a sua obra. Todas as coisas cooperam para aqueles que estão trabalhando na obra. Não é para aqueles que querem algo de Deus. Entende? É para aqueles que Ele chamou para o plano dele. Que plano? Plano da salvação. Aqueles que são trabalhadores incansáveis para ganhar almas. 29 vai dizer sobre os escolhidos, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. O Espírito Santo, ele vai pedir em prol daquilo que vai tornar você, meu irmão e minha irmã, mais parecido com Cristo. Essa passagem aqui, que o Espírito Santo intercede por você, não é das suas necessidades humanas. Não é. É necessidade espiritual. É necessidade que te aproxima de Deus cada vez mais. Que faz com que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E não que Ele intercede por mim, pelo meu casamento. Ele intercede por mim pela porta de emprego. Sim, também cabe isso. Cabe. Eu nunca digo que é errado. Nunca digo. Mas só vai caber isso se for a vontade de Deus. Não é uma exigência, como a teologia da prosperidade prega. Se você buscar, Deus dá. Busca a riqueza, Deus dá. Busca a prosperidade, Deus dá. Busca o casamento, Deus dá. Quantas são as pessoas que buscaram o casamento e não conseguiram? Já até se casaram novamente. Tem outro marido, outra mulher. Se Deus dá, por que não deu o casamento deles de volta? Entende? É porque não era da vontade de Deus. Porque se fosse da vontade de Deus, a Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então, vamos entregar a vida a Cristo. Comece a clamar em prol do povo de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Aí sim. Aí você vai entrar aqui onde Deus, Ele sabe o que está dentro do teu coração, Ele sabe qual é o pensamento do Espírito. Deus sabe quando é o Espírito que está pedindo e quando é a sua carne. Deus sabe. O da sua carne Ele não vai atender. Só se for segundo a vontade de Deus. Se não for, não vai. Ele vai atender o que o Espírito está pedindo. Muitas vezes a gente pede, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. O Espírito está pedindo assim, não, Pai, Ele precisa disso e daquilo. Amém? Então entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e deixa Ele agir. Vá buscar ao Senhor a presença de... Vai se encher do Espírito, que essas coisas tudo vão ser acrescentadas. Amém? Sou Leandro Barros. E esse foi mais um áudio do dia. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Fiquem na paz.